Dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus e o tema do nosso trabalho é triangulação aduaneira. Nós vamos falar o que é a triangulação aduaneira, como se aplica, os principais motivos para ocorrer a triangulação, como evitar e exemplos de casos de triangulação aduaneira. A triangulação aduaneira ou circunvenção pode ser definida como a prática desleal de comércio por meio da bula na aplicação de uma medida de defesa comercial em vigor, seja ela antidumping ou medidas compensatórias. No Brasil, a possibilidade de extensão da aplicação de medidas antidumping às importações de produtos de terceiros países, bem como suas partes e peças. Para exemplificar como funciona a triangulação aduaneira. Após a imposição de direitos antidumping no Brasil sobre um produto X com origem do país Y, exportadores passam a exportar ao Brasil o mesmo produto X originário do país Y via terceiros países apenas para burlar o pagamento dos direitos antidumping. Para que ocorra a triangulação aduaneira, os países exportadores eles falsificam os documentos de origem da mercadoria e fazem para que eles sejam emitidos por um terceiro país que não sofra com as medidas antidumping do país-alvo. E o principal motivo para se fazer a triangulação é justamente burlar esses sistemas para que a mercadoria continue com o preço desejado pelo exportador, normalmente abaixo do preço praticado no mercado-alvo. Para evitar a triangulação aduaneira, a Receita Federal trabalha com procedimentos especiais na área de comércio exterior. Também foram criados grupos para investigação e combate às irregularidades. Já a burocracia prejudica bastante as investigações contra essas violações de boas regras do comércio, né? Por esse motivo, deve haver maior integração entre a SESEX e a Receita Federal, com o intuito de melhorar a investigação e pesquisa em casos suspeitos de triangulação aduaneira. O caso 1 que a gente tem de triangulação aduaneira é entre a China e a Argentina. A China começou a exportar os seus produtos para o Brasil e eles entravam no nosso país como se fossem argentinos. Como? Eles falsificavam certificados de origem. É uma prática muito comum para a China, porque quando são impostas medidas para eles tributárias, eles geralmente fazem a triangulação aduaneira. Eles falsificam certificados de origem. Eles exportam através de Taiwan, Vietnã, Malásia, Indonésia e todos esses países do continente asiático e se utilizam também dos países do Mercosul para conseguir entrar no Brasil. O caso que a gente tem é que quando o Brasil impôs uma taxa sobre os produtos chineses, as importações de alto-falantes argentinos aumentaram 5.383%. Então, especialistas do ramo falaram que a Argentina só tem entre 1 e 2 fabricantes de alto-falante. Então, é muito provável que essa triangulação aduaneira esteja ocorrendo. E é isso. Olá, meu nome é Karen e eu vou falar sobre o caso do Porsche Cayenne. Esse caso se trata de uma triangulação aduaneira que aconteceu em 2013 entre a Alemanha, Estados Unidos e o Brasil, que foi a importação do carro Porsche comprado por um brasileiro sem ter tido nenhum dono antes do comprador do Brasil. Esses casos de importação de carro, eles são comuns quando o carro ele já tem mais de 30 anos desde a fabricação dele. E não era o caso desse Porsche, porque se tratava de um Porsche novo. Ele sendo um carro novo, ele foi importado pelo Brasil. Como eu disse já, foi o primeiro dono, foi o primeiro comprador, foi o brasileiro. E chegando no Brasil, quando ele foi passar na alfândega, a importação dele foi aprovada pela primeira vara do Distrito Federal, só que a Receita já tinha dado como perdimento. Então, eles alegaram que o carro tinha um certificado de título que consta quando Esse certificado de título é quando alguém já tinha sido dono antes, então era uma mentira, de certa forma. Como se como se o dono do carro nos Estados Unidos tivesse exportado
para um outro dono no Brasil, tipo uma revenda. Ele certificado de título constava como uma revenda. Esse caso começou a ser julgado, o juiz pegou o certificado de origem e ele disse, no certificado dizia que o carro já tinha tido um dono, porém o carro não mostrava nenhum quilômetro rodado, então mostrava que não tinha tido nenhum dono. No final da história, aconteceu que esse carro, o intuito dele, quando o comprador do Brasil, quando ele foi importado para o Brasil, quem comprou tinha o intuito de vender. Quem comprou esse carro era uma loja que já costumava vender carros, então o intuito da importação dele era passar para frente. Porém, com o certificado que ele mostrava, ele não poderia revender esse carro. Então, o carro ele comprou, mas ele não poderia revender. O juiz alegou que por esse certificado ele não tinha permissão alguma para repassar o carro. Então, o cara que importou com a intenção de revenda ia ter que ficar com o carro para ele porque ele não tinha permissão alguma para repassar o carro. O objetivo principal desse trabalho foi explicar como e por que ocorre a triangulação aduaneira.